Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de SGBD, tá certo? E na aula de hoje a gente vai estudar o conceito de recuperação e login em banco de dados. Bom, então o que é que está por trás desse conceito de recuperação em banco de dados? Seria a manipulação automática pelo SGBD de todos os tipos de falhas esperadas, tá certo? Então, a ideia é que o SGBD consiga reagir a falhas esperadas. O que seriam essas falhas esperadas? Falhas que ele conhece, para ele tomar as ações corretas de acordo com aquela falha, certo? Bom, a condição básica para que a gente consiga executar o processo de recuperação seria o que? O armazenamento de informação redundante durante o funcionamento normal do sistema de banco de dados. Por que é uma informação redundante? Porque não é uma informação importante para o funcionamento normal do banco de dados. É uma informação a mais, tá certo? Que eu vou gerar exatamente para que eu consiga executar as operações de recuperação, tá certo? E essas informações, né, são armazenadas no arquivo de log, tá certo? Então, a gente tem um arquivo, vocês devem ter lembrar de fundamento de banco de dados, quando a gente cria um banco de dados, definindo lá as tables, os file groups, no caso do SQL Server. Um dos arquivos que a gente pode definir é o arquivo de log. E lembre-se que eu comentei com vocês que é fundamental que esse arquivo de log esteja num disco diferente do disco do banco de dados, para que eu consiga recuperar meu banco de dados, principalmente na ocorrência de falha de mídia, tá certo? Bom, então só para vocês terem ideia do arquivo de log, tá certo? Que isso realmente existe. Então aqui eu tenho uma transação no SQL Server, tá certo? Essa transação está acessando o arquivo de log do banco de dados estoque, tá? O banco de dados está aberto aqui, tá certo? Na realidade, a gente não tem acesso direto a esse arquivo de log, por questão de segurança do próprio sistema de banco de dados, no caso o SQL Server, para que a gente não danifique esse arquivo de log, porque senão ele não vai conseguir executar a recuperação. Então, para isso, ele fornece essa função, tá certo? Essa função fndblog, tá certo? Que através dela a gente consegue acessar o arquivo de log. E aqui, por exemplo, se vocês aqui eu tenho o LSN, vocês vão entender o que seria isso. Então, todo registro dentro do arquivo de log tem um número sequencial de log, né, que cresce monotonicamente. Significa o quê? Que esse primeiro registro aqui foi executado, né, fisicamente no banco de dados antes de que o segundo registro que eu estou mostrando aqui, tá certo? E aqui eu tenho aqui operações que foram executadas, né, no sistema de banco de dados e que foram gravadas no arquivo de log. Por exemplo, aqui eu estou modificando coluna, eu devo ter dado algum comando para alterar uma coluna desse banco de dados estoque, tá certo? Aqui, esse prepxact, né, xact, ele está preparando para executar o commit. Vocês devem lembrar que eu já comentei com vocês na parte de controle de concorrência que a operação de commit ela não é atômica, né? Na realidade, ela envolve várias outras operações. Então, aqui ó, tem um prepare para executar o commit. Vai começar a executar o commit, ó, begin xact, tá certo? E vai ficar gravando, tá certo? Registros para operações de alteração do banco de dados. Então, nesse caso aqui, nesse penúltimo que vocês estão vendo, eu alterei o quê? Uma tupla, ou seja, foi uma operação de escrita, tá certo? Então, essa é a ideia do arquivo de log. Bom, durante o processo de recuperação, tá certo? Duas propriedades devem ser garantidas, que a gente pode chamar de dois paradigmas lá de transação, né? Que seria o quê? A transação é uma unidade de recuperação, ou seja, eu recupero sempre uma transação. Ou seja, ou eu recupero a transação toda, ou eu desfaço a transação, tá certo? Então, não existe, eu não posso permitir que exista execução incompleta de transações no meu banco de dados.
ou executo a transação toda ou não executo nada. Então, é por isso que a gente chama da propriedade do tudo ou nada, né? Então, ou executo tudo ou não executo nada. Ou seja, se eu chegar no final da transação e ela terminar com sucesso, né, eu tenho que garantir tudo que ela fez tem que ser refletido no banco de dados. Mas se durante a execução da transação houve algum tipo de falha, tá certo? O que foi feito até aquele ponto tem que ser desfeito, porque não posso permitir a execução parcial de transações, tá certo? E a outra propriedade também fundamental é a persistência após a execução com sucesso da transação, tá certo? Então, o comando que vai garantir isso é o comando de commit, como vocês já viram, tá certo? Então, depois que eu executo o comando de commit, a transação tem o comando de commit dela já processado, então tudo que ela fez tem que ser refletido no banco de dados, né? Isso é importante porque vão existir situações que eu tenho uma página que está no buffer, lá em memória principal, aquela página ela está sendo constantemente referenciada, ou seja, o gerenciador de buffer não vai escolher aquela página para sair lá da área de buffer, e tenho transações comitadas, né, que já executaram commit, que alteraram aquela página. E como aquela página está ficando por muito tempo no buffer, o que é que pode acontecer? Haver uma falha de sistema, ou seja, uma perda de energia, perco o conteúdo da memória principal, mas na hora que eu for recuperar o banco de dados, eu tenho que garantir, né, o sistema de banco de dados tem que garantir de alguma forma, né, que o que aquelas transações que já haviam executado commit e alteraram uma página que estava em buffer e não foi descarregada em disco, né, aquelas operações daquelas transações sejam refletidas no banco de dados. E para isso ele vai precisar de quê? Do arquivo de log para fazer os efeitos daquelas transações. Tá certo? Bom, e aí o estado do banco de dados que deve ser recuperado naturalmente é o estado mais recente, né, que havia antes da falha, um estado consistente, né, mais recente que havia antes da falha. Então, se eu tenho o meu mecanismo de log funcionando normalmente, então eu consigo recuperar todo o meu banco de dados após uma falha, né? Falha, principalmente falha de sistema e falha de transação, né? Falha de mídia vai depender se eu tenho os backups do meu banco de dados, como a gente vai ver a seguir. Bom, então quais são as operações possíveis de recuperação que existem? É a operação de undo, tá certo? Que é a operação de desfazer, né? Então tem a operação aqui de undo, que é o objetivo dessa operação é desfazer por completo os efeitos das operações de transações que não haviam executado o commit, né? No momento da falha, ou seja, aquilo que eu comentei há pouco, né? Se eu tenho uma transação que está executando operações e no momento da falha aquela transação não tinha executado o seu commit, então na hora de recuperar o banco de dados é necessário que desfazer o que aquela transação tinha feito até aquele momento. Por quê? Porque eu não posso permitir a execução parcial de transações, tá certo? Então essa é a ideia. E quando eu faço o undo, né, naturalmente que eu tenho que fazer tudo que ela fez, então eu tenho que fazer o quê? Até o início da transação. Existe uma possibilidade, né, de eu fazer um undo até um certo ponto dentro de uma transação. É o que a gente vai chamar de save point. Tá certo? Bom, então um save point eu vou desfazer o efeito das operações até um determinado ponto dentro da transação. Só que o seguinte, pessoal, o uso de save points ele pode ser importante em alguns momentos para eu não ficar refazendo muita coisa de uma transação que sofreu uma falha, tá certo? Então ele só atua, né, o conceito de save point, quando a falha é falha de transação, né, que a gente vai já diferenciar os tipos de falhas, tá certo? E a definição dos save points dentro de uma transação é feita pelo próprio programador, tá certo? Então o programador está assumindo a responsabilidade que
quando ele define os save points, até aquele ponto que a transação fez é consistente. No banco de, garante a consistência do banco de dados. E a outra coisa importante é que a operação de undo, tá certo? Só vai funcionar, né, com o uso de save point, desde que o comando de abort da transação, tá certo, tenha sido definido pelo programador que está codificando aquela transação, que é através do comando rollback, tá certo? Então, só para deixar mais na frente, então, a prática de laboratório sobre isso, mas só para adiantar aqui um pouco, para vocês terem ideia de como é o conceito de save point. Então, eu vou adiantar aqui um pouco os slides, só para vocês terem ideia do que é um save point. Então, aqui, ó. Então, eu estou definindo nessa transação 2 save points. Então, vocês podem perceber que a definição aqui dos save points está sendo feita por quem? Pelo programador. Então, aqui, eu estou definindo um save point, tá certo? Aqui, nessa linha aqui, tá certo? Então, eu estou colocando aqui o comando save transaction SV1, que é o, estou denominando que save point é esse. Aqui, nesse ponto aqui, eu especifico outro save point, o SV2, tá certo? E aí, isso é definido por quem? Pelo programador. Então, isso é uma responsabilidade muito grande do programador, porque ele tem que ter certeza o quê? Quando ele definir o SV1, o que a transação tiver feito antes do SV1, está sendo garantido o quê? A consistência do banco de dados. Né? Nesse caso aí, o SGBD, ele passa essa responsabilidade para o programador. Então, o que está feito aqui antes, quem deve garantir a consistência do banco de dados é o programador. E o save point só é utilizado para falha de transação, tá certo? Comandada pelo próprio programador. Então, se vocês observarem aqui no final, tá certo? Eu estou dando aqui um rollback, tá certo? Rollback transaction, ou seja, desfaça a transação, né? Até o que? SV1. Ele poderia ter colocado rollback transaction até o SV2. Só que para ele acha o seguinte, que entre o SV1 e o SV2 não está sendo garantido consistência do banco de dados. Então, ele tem que retornar até o SV1, porque ele diz que ele garante que nesse trecho do código, o que foi feito garante a consistência no banco de dados. Então, vai pedir para fazer um undo, né, comandado pelo programador, e esse undo não precisa ser da transação toda, só vai até onde? Até o SV1, certo? Então, essa é a ideia do conceito de save point, tá certo? Então, em muitos casos, ele é necessário para você economizar trabalho, né? Ter que refazer muitas operações de uma transação, tá certo? Mas a responsabilidade de consistência do banco de dados, tá certo? É do programador. Então, voltando aqui para as operações que a gente estava vendo, então, a operação de redo, tá certo? Que é de desfazer todas as operações feitas pela transação até o momento da falha, né? A partir do momento da falha, ele vai desfazer todas as operações que a transação tinha feito. A única exceção é se eu usar o save point, mas tudo isso tem que ser controlado pelo próprio programador. Bom, a outra operação que a gente tem, no caso de recuperação de sistema de banco de dados, é a operação de redo, que é a operação de refazer, tá certo? Então, a ideia aqui é refazer por completo os efeitos de transações que já haviam executado o commit. Então, aqui no redo, a transação já havia executado o commit, tá? No momento da falha, tá certo? Naturalmente, a gente vai ver que existe uma condição que esse redo ele não vai ser feito para todas as operações que estão lá no arquivo de log, porque vai existir o conceito de checkpoint,
e a gente vai ver que existe uma condição que eu posso, não preciso fazer o redo. Por quê? Porque se durante a recuperação ficar fazendo muito undo e redo, o que é que acontece? A recuperação vai demorar muito tempo, e para muitas aplicações isso é ruim, tá certo? Então vocês imaginem que para o banco de dados do Banco do Brasil houve uma falha, né? E durante a recuperação eu vou passar 2 horas recuperando o banco de dados. Então, para os clientes isso é o caos, tá certo? Então, por isso que o processo de recuperação tem que ser rápido, né? Dentro do possível, e que é uma operação de redo, tá certo? Eu posso reduzir essa quantidade de operações de redo usando checkpoint e uma condição que a gente vai ver mais na frente. Bom, então, quais são os tipos de falhas, né, que são conhecidos para um sistema de banco de dados, tá certo? Então, primeiro tipo de falha, tá certo? Falha de uma transação ativa, tá certo? Ou seja, o abort de uma transação. Então, uma forma de haver uma falha de uma transação ativa, tá certo? É ser comandado pelo próprio programador, como eu mostrei no exemplo lá do SavePoint. Você dá um rollback. Então, o comando rollback significa o quê? O programador está ativando, tá certo? Está disparando uma falha daquela transação. E se não tiver save points, tudo que aquela transação fez até aquele rollback vai ser desfeito, tá certo? Então, quando eu tenho uma falha de transação ativa, eu tenho um undo. Agora é importante também observar que a falha de uma transação ativa não é não só existe para abortos comandados pelo programador. Se uma transação estiver envolvida em deadlock, né, vocês viram isso, então ela pode ser escolhida como vítima e aí vai acontecer o que? A falha daquela transação, um abort daquela transação. E tudo que aquela transação fez até aquele momento em que ela se envolveu com deadlock vai ser o que? Desfeito, tá certo? Bom, o outro tipo de falha é a falha de sistema. A principal característica dessa falha é o quê? É quando eu perco o conteúdo de memória principal, né, do meu sistema de banco de dados. Caiu o sistema de banco de dados, tá certo? Por algum motivo, então eu perdi o conteúdo de memória principal, tá certo? Nesse caso, eu vou precisar o que? Executar as operações de undo, né? Para quem? Para as transações que executaram alterações sobre uma página que estava em buffer, por exemplo, e de alguma forma aquela página foi escolhida e foi descarregada no banco de dados. Tá certo? Então aquela página tinha sido alterada por uma transação que não executou o commit antes da falha. Então é necessário que desfazer aquela alteração sobre a página daquela transação. E eu preciso também ter a operação de redo. Por quê? Porque eu poderia ter página, como falei há pouco, que estavam no buffer do banco de dados antes da falha, tá certo? Essa página foi alterada por transações que já executaram o commit. Então, para as alterações dessas transações que executaram o commit, o mecanismo de recuperação do SGBD tem que se preocupar em executar a operação de redo. Bom, e o outro tipo de falha, né, que é uma falha mais grave, é a falha de mídia, ou seja, eu perder um disco, tá certo? Então, para isso, eu preciso refazer o banco de dados utilizando o último backup do meu banco de dados, tá certo? E eu vou mostrar para vocês que eu posso ficar precisando também de arquivos de log, né? Além do backup, eu vou precisar de arquivo de log. Vou já mostrar para vocês a arquitetura do mecanismo de recuperação e a gente vai falar sobre isso. Agora, uma estratégia muito interessante para você evitar problema de falha de mídia quando a gente está utilizando sistemas de banco de dados é o quê? Usar mecanismo de RAID. Por quê? Porque o mecanismo de RAID vai tornar transparente o processo de recuperação do disco. Tá certo? Então, o mecanismo de RAID, como vocês viram no início da disciplina,
ele tanto serve para aumentar o desempenho no acesso a disco, ou seja, aumenta a largura de banda dos discos, tá certo? Porque ele pode executar o acesso paralelo a disco, a distribuição, pode haver a distribuição de dados, dependendo do nível de RAID, e ele garante o que? A confiabilidade. Então, em que sentido? Se eu perder um disco, o Mackenzie RAID vai fazer a recuperação daquele disco de forma automática, certo? Então, é por isso que o Mackenzie RAID é importante quando a gente está trabalhando com banco de dados. Bom, e o pior tipo de falha, né, o que a gente classifica com catástrofe, tá certo? É eu perder toda uma instalação, né? Por exemplo, num incêndio, eu perder toda a instalação de recursos computacionais que eu tenho na minha empresa, tá certo? Então, para evitar a perda total dos meus dados num tipo de falha desse, eu preciso de quê? De um ambiente computacional espelho, tá certo? Então, vocês imaginem, por exemplo, se eu tivesse uma empresa que tinha todos os dados armazenados num banco de dados, né, lá no caso das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, numa daquelas torres. Se eu não tivesse um outro ambiente, eu perderia todo o meu ambiente computacional, né? Os dados, aplicações, eu perderia tudo. Então, para isso, dependendo do grau de confiabilidade que eu tenho que ter para garantir minhas aplicações e os meus dados, principalmente, eu preciso ter esse ambiente computacional espelho. Tá certo? Então, recentemente, né, não chegou a ser um ambiente de catástrofe total, mas o CNPq ele perdeu um servidor, né, onde esse servidor abrigava todas as aplicações do CNPq e todos os bancos de dados. Então, isso já faz quase um mês e eles ainda estão em processo de recuperação. A sorte é que eles tinham os backups dos bancos de dados. Ninguém sabe se eram os backups mais recentes, mas eles afirmam que sim, tá certo? E a partir desses backups eles estão conseguindo recuperar todos os dados lá do CNPq. Então, essa parte de recuperação em banco de dados, ela é muito crítica, tá certo? Os DBAs, eles têm muita preocupação com essa parte de recuperação. Bom, então como é que seria a arquitetura de um gerenciador de recuperação em um sistema de banco de dados, tá certo? Então a ideia é que eu vou ter o meu banco de dados, né? A gente já viu que todo e qualquer acesso ao banco de dados vai passar pelo escalonador, tá certo? Para ele garantir o quê? Que a execução das operações que estão sendo submetidas ao banco de dados vão garantir um estado consistente, vão gerar um estado consistente no banco de dados, tá certo? E como eu estou falando de recuperação, desculpa pessoal. Então, como eu estou falando de recuperação, eu vou ter agora quem? O gerenciador de recuperação. Então, esse gerenciador de recuperação é que é responsável pelo quê? Houve uma falha de sistema, uma falha de mídia, né? E quando eu startar o banco de dados, ele vai ser disparado, tá certo? Se houver uma falha de sistema, tá certo? Basta eu trabalhar com quem? Com esse arquivo de log que está em disco. Então, o arquivo de log, eu mostrei aqui uma consulta para vocês do acesso ao arquivo de log desse banco de dados estoque, tá certo? Então, esse arquivo de log, ele está em disco. Bom, mas o que é que acontece? Que esse arquivo de log, ele pode ter um tamanho máximo e ele encher, já ficar cheio com registro de log. Então, periodicamente, eu preciso descarregar o conteúdo desse arquivo de log que está em disco e que encheu, tá certo? Para o quê? Para uma outra mídia, por exemplo, as fitas magnéticas. Então, eu posso ter vários arquivos de log, né, em fitas magnéticas, e dependendo do meu backup, na recuperação, vou precisar desses arquivos todos que eu tenho em fita de log. Mas numa falha de sistema, basta eu ter o quê? O arquivo de log em disco, tá certo? Não basta ter. Então é o que eu estou falando aqui, ó. Numa falha de sistema, tá certo?
aqui, né? Numa falha de sistema, basta eu ter o quê? O banco de dados e o arquivo de log em disco. E eu consigo recuperar todo o meu banco de dados. Bom, quando eu tenho uma falha de mídia, que é uma falha mais grave, né, que eu vou perder disco, eu vou precisar de quê? Vou precisar do meu arquivo de log que está em disco, né? Vamos supor que eu vou precisar de um backup e vamos supor que esse backup foi gerado há 5 dias atrás e nesse intervalo de 5 dias atrás até hoje, o arquivo de log encheu uma vez e eu tive que gravar aquele arquivo de log cheio numa fita magnética. Então, nesse caso, como é que eu posso recuperar o banco de dados numa falha de disco? Eu perdi o disco, quero recuperar o banco de dados. Eu subo o backup do banco de dados, coloco o gerenciador de recuperação, vai começar a pedir os arquivos de log. Esse primeiro está em fita, aí você monta a fita, ele vai acessar a fita e vai começar a recuperar o banco de dados. Quando terminar essa parte, ele vai o quê? Começar a acessar Desculpa, pessoal. Ele vai começar a acessar o arquivo de log que está em disco, tá certo? Então a ideia é ele acessar esse arquivo que está em disco, tá certo? Então, falha de sistema, eu preciso só do arquivo de log que está em disco, e falha de mídia, eu posso precisar de arquivos de log que estão em fita e necessariamente do backup do banco de dados. Então, essa história de backup, o pessoal, os DBAs, eles têm muita preocupação de estar sempre gerando backup, tá certo? Por quê? Porque o backup é a garantia que ele consegue recuperar o banco de dados para o estado mais recente que havia antes da falha. Só que gerar backups, né, até pouco tempo, implicava em que parar todo o meu sistema de banco de dados. Hoje já tem, por exemplo, o SQL já tem um mecanismo de geração de backup incremental, né? Eu não preciso parar. Mas, de qualquer forma, eu vou impactar na performance do meu sistema de banco de dados. Então, há um trade-off aí entre garantir a recuperação do meu banco de dados gerando muito backups, mas essa geração de muitos backups, né, pode provocar uma degradação na minha performance do sistema de banco de dados. Então, é importante vocês terem em mente que o mecanismo de recuperação ele também impacta na performance do sistema de banco de dados. Tá? Quando a gente for falar do arquivo de log, vou comentar com vocês que há muita gravação de registros lá no arquivo de log. Se aquele arquivo de log está em um disco que tem muita contenção, ou seja, muita gente acessando aquele mesmo disco, as transações vão esperar muito tempo durante o commit para gravar registro lá no arquivo de log. Certo? Então, é um componente a chave no que diz respeito à performance de sistemas de banco de dados. Bom, agora a gente vai ver técnicas de logging, né? Que significa o quê? O que eu vou armazenar no arquivo de log? Né? Que tipo de informação eu vou armazenar no arquivo de log? Bom, a técnica mais utilizada, que é a do login físico, tá certo? O que é que acontece? Nesse arquivo, em cada registro do arquivo de log, eu vou armazenar o quê? A imagem da página antes da alteração e a imagem da página após a alteração sobre aquela página. É importante deixar claro para vocês também que no arquivo de log eu não tenho registro para operações de leitura, só para operações de escrita. Por quê? Porque são as operações que alteram o banco de dados. Então, no arquivo de log eu não tenho registro para operações de leitura, só de escrita. Então, no login físico, eu vou ter um registro de log para cada operação de escrita de uma transação. Então, se a transação tem 1000 operações de escrita, eu vou ter 1000 registros de log, um para cada uma dessas operações, além de outros registros de log que eu vou já comentar com vocês. Bom, e no caso do login físico, né, o tipo de informação que eu tenho armazenado no arquivo de log vai ser o quê? A imagem da página antes da alteração e a imagem da página após a alteração, tá certo? Por que isso?
Porque se eu armazeno a imagem da página antes da alteração, eu já estou garantindo o quê? Que eu posso fazer o undo. E se eu armazeno a imagem da página após a alteração, eu estou garantindo o quê? Que eu posso fazer meu redo. Tá certo? Bom, no caso do login físico, a granulosidade do log é página. Então, como eu já comentei, a gente está gravando imagem de páginas, tá certo? Então, isso significa que se apenas uma tupla de uma página P é alterada, o before image e o after image é da página toda, independentemente da quantidade de tuplas que eu estou alterando, tá certo? Bom, e esse arquivo, e essa técnica de log ela é muito eficiente porque a operação de undo e redo são muito rápidas. Porque o undo é só pegar o quê? O before image. Pego o que está lá armazenado no before image, coloco no banco de dados, fiz o meu undo. E o redo é o que? Pegar o after image. Então a grande vantagem dessa estratégia de logging é a performance que ela garante no processo de recuperação, durante o processo de recuperação, tá certo? Mas em compensação, eu posso ter um problema com o log físico, tá certo? Por quê? Porque ele vai consumir muito espaço, né, para o arquivo de log, já que eu estou armazenando informações de página, né, o before image e o after image. Se eu imaginar, por exemplo, no caso do SQL Server, uma página tem 8K, então eu vou precisar de 16K para apenas um registro de log, só para armazenar o quê? O before image e o after image daquela página quando ela sofre uma alteração, tá certo? Como eu falei para vocês, o processo de recuperação é rápido, né? E é a técnica bastante utilizada nos SGBDs existentes no mercado. Bom, mas existem outras técnicas. Existe, por exemplo, o login lógico. Aqui no login lógico, ao invés de eu ficar armazenando a imagem da página, né, no arquivo de log, eu vou armazenar o que é os comandos, né, DML da linguagem SQL, tá certo? Então, que comando seria esse? Um update, um insert e um delete, tá certo? Isso quando eu estou falando de alteração de tabelas, né, do conteúdo das tabelas. Bom, e naturalmente eu tenho que armazenar essa informação, né, qual a operação que foi executada, com os parâmetros da operação, quais as tuplas que foram alteradas e assim por diante. Bom, qual é o problema aqui do login lógico? Bom, o que é que significa, por exemplo, fazer um undo? Então, o que é que significa eu, por exemplo, fazer um undo para uma operação que está lá no arquivo de log, referente a uma operação de update, tá certo? Então, para eu fazer um undo, eu tenho que fazer uma operação inversa da operação de update, tá certo? Então, o que é que seria essa operação inversa? Porque um update, ele significa um insert e um delete, né? Porque é um insert da nova versão da tupla e um delete da versão anterior da tupla, tá certo? Então, no caso do login lógico, então, para executar fazer um undo para uma operação de update, significa o quê? Executar um delete para cada insert no log, ou desculpa, aqui é se for uma operação de insert. Um update equivale o quê? A um delete da tupla com valor antigo e um insert da tupla com valor novo, que eu falei há pouco. Então, para eu fazer um undo, vou fazer o quê? Um insert na tupla com valor antigo, que eu estou fazendo um undo, e um delete da tupla com valor novo, tá certo? Então, como eu preciso fazer o undo para um update, então, como o update equivale a operação update equivale a um delete da tupla com valor antigo, mais um insert da tupla com valor novo, então o undo vai ser o quê? Um insert da tupla com valor antigo e um delete da tupla com valor novo, tá certo? O redo, ele é menos complexo, né? Porque é só reexecutar os comandos DML que estão lá no log, tá certo? Bom, qual é a grande vantagem desse log lógico? Eu vou utilizar menos espaço no meu arquivo de log, tá certo?
Mas, em compensação, eu torno o processo de recuperação mais complexo e mais demorado, porque eu fico executando cada operação DML que está lá no arquivo de log, tá certo? Então, por isso que os SGBDs evitam implementar o login lógico, porque isso compromete a performance do processo de recuperação. Mas existe uma proposta que é para unir a propriedade vantajosa do log físico, seria o quê? Tornar o processo de recuperação mais rápido, tá certo? Então, e com o login lógico, que é diminuir a quantidade de espaço que eu preciso para armazenar os dados de um registro de log, tá certo? Então, nesse tipo de log, né, a minha granulosidade vai ser o que? Página, tá certo? E para cada página, eu vou ficar armazenando o quê? Ao invés do before image e o after image, as operações de alteração que ocorreram sobre aquela página. Tá certo? Bom, naturalmente, eu ainda vou ter o problema lá de executar a operação de undo, de executar as operações inversas, só que eu só vou executar operações inversas, tá certo? Para operações de cada página. E no caso do redo, é refazer, né, os comandos DML para cada página que eu armazenei esses comandos. Então, como eu comentei, as operações de undo e redo são executadas por página, então tem um menor número de execuções do que o login lógico. Tá? Então, meu processo de recuperação, eu vou executar menos operações, então eu melhoro a performance do meu processo de recuperação comparado com o login lógico, tá certo? E além disso, né, a gente vai ver mais na frente, que eu tenho o mecanismo de checkpoint, né, que reduz a quantidade de operações de redo. Então, com isso, eu posso tirar proveito. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para o arquivo de log aqui do SQL Server, tá certo? Vocês podem ver que ele está colocando operações. Ó, aqui eu tenho um modify columns, aqui eu estou com modify row. Então ele está botando comandos DML, tá certo? No arquivo de log ao invés do before image e do after image, tá certo? Então já existem SGBDs que estão implementando essa estratégia de armazenamento de informação no arquivo de log, que é o que a gente chama de log físico-lógico, certo? Bom, e aí uma outra definição importante com relação a técnicas de log é definir o momento que eu vou gravar o registro no arquivo de log, tá certo? Então existem duas estratégias. Tem uma estratégia que a gente chama Write Ahead Log, tá certo? Onde essa estratégia garante o seguinte: antes de transferir uma página P, né, da área de buffer para o banco de dados, né, eu vou o quê? Gravar no arquivo de log registro referente às alterações sobre a página P. Então, antes de eu transferir qualquer alteração para o banco de dados, primeiro eu vou gravar informações, registro no arquivo de log. Por quê? Porque se ocorrer uma falha na hora da alteração do banco de dados, eu consigo recuperar. Então, se eu invertesse essa ordem e durante eu terminei a alteração, houve uma falha, eu não gravei nada no registro de log, eu não vou conseguir recuperar mais meu banco de dados de forma consistente. E o outro momento identificado é o que a gente chama forced commit, tá certo? Que antes de terminar a execução da operação de commit, né, de uma transação T, eu vou gravar no arquivo de log registros referentes às alterações executadas por T em páginas ainda residentes no buffer. Tá certo? Então, na hora do commit, então por isso que a operação de commit é uma operação cara para o sistema de banco de dados. Por quê? Porque na hora do commit eu tenho que garantir o quê? Todas as operações, para cada operação de escrita
que eu tenho lá no arquivo de log, que foram executadas pela transação, eu tenho que gravar um registro no arquivo de log, tá certo? Então, eu tenho esses dois momentos onde eu gravo registro no arquivo de log, né? Quando eu vou descarregar uma página que está em buffer no banco de dados, tá certo? Então, quem alterou aquela página, eu gravo registro de log para cada alteração dessas transações, tá certo? E o force at commit, né? Force log at commit é o quê? Quando eu for executar o commit, eu vou cravar no registro de log, né? Um registro para cada alteração executada pela transação que eu estou executando o commit, tá certo? Só depois que eu gravo esses registros no arquivo de log, tá certo? É que eu posso concluir a minha operação de commit. Bom, vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua estudando como é que é a relação entre o gerenciador de recuperação, tá certo? Ou seja, a hora que ele grava registro no arquivo de log e com o mecanismo de buffer, tá certo? Então, na próxima aula a gente continua a partir desse ponto e até a próxima aula, pessoal.